E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que tá o carnaval aí de vocês? O meu tá assim, ó, bem de boa. Ar ligado, o, o mini ventilador ali espalhando um ar aqui pro escritório. Eu já tô tipo assim, muito cansado. Na real é que eu acordei cedo, aí gravei um vídeo falando sobre como é que foi minha experiência no exército. Se não assistiu, dá uma olhada no vídeo anterior. Tipo, eu contando a minha experiência, que foi meu primeiro contato com uma TI corporativa. Tinha que ser bem no exército. E aí, enquanto eu falava dessa minha experiência, eu tava montando um cabo USB para ligar um umidificador. Aqueles esqueminha que a gente põe água e aí tem um piezo elétrico ali que fica oscilando e largando gotículas de água no ambiente. Tá chovendo hoje aqui na cidade e eu tava numa preocupação, porque, meu senhor, cara, certo que caiu algum raio aqui no prédio, porque começou a trovejar, daqui a pouco deu aquele clarão e deu um estouro forte. E eu pensei, vai faltar luz, e não faltou luz. Então, não sei se foi raio de fato, mas a sensação que eu tinha era que pegou num para-raio aqui. Mas, por sorte, não faltou luz. Então, o servidorzinho ali tá safe hoje. E aí agora eu tô aqui refatorando um código, porque no início desse mês deu problema em um dos sistemas ali, teve um chamado de uma situação que ocorreu, e aí eu fui analisar, identifiquei o problema, e no dia eu fiz uma gambiarra. Não a nível código, a nível suporte mesmo. Fiz um negócio que eu não costumo fazer, que é mexer direto no banco de dados. Mas como envolvia pagamentos e outras coisas, eu fiz direto no banco, informei o cliente, falei, vou fazer aqui, aí vocês conseguem executar o processo agora. E deu esse erro, deu esse problema, porque tem uma situação que não estava planejada. E aí, tipo, o que é essa situação não planejada? É falta de teste? É falta de análise? Porque quando foi desenvolvido o processo, a gente conversou bastante, identificou o fluxo, desenvolveu e estava tudo funcionando. Mas entrou numa regra ali que não tinha sido pensada. E, tipo assim, eu desenvolvo da maneira mais simples possível, até porque é só eu desenvolvendo. Então, por exemplo, tá? Front-end, requisição, vai para o back-end. Essa requisição vai bater num controller. Dentro desse controller vai ter as validações. Tá vindo os campos, não tá vindo os campos, tá vindo no formato que precisa. Faz uma validação. Quando a validação é simples, eu deixo dentro da controller mesmo e era isso. Agora, quando a validação é mais complexa, eu vou lá e crio requisições. Aí, tipo, eu crio um arquivo de requisição separado e coloco as validações lá dentro. E aí, digamos que passou pelas validações, vai entrar num serviço. Aí, por exemplo, aqui é um serviço de cobrança. Então, dentro desse serviço de cobrança, tem ali o processamento dele. E aí eu tenho casos de uso para cada situação. Cobra ali, não cobra, que daí os casos de uso são regras. E aí o que acontece? Essas regras elas são desacopladas de qualquer coisa. Por quê? Porque essas regras elas são fixas, são processos que o sistema precisa fazer, tem uma regra, e aí essa regra eu deixo dentro de um caso de uso. E o que acontece? O sistema que entrou no serviço de cobrança, fez o fluxo que precisava, validou as informações que precisavam e efetuou o processamento. Só que eu estou tendo que refatorar agora algumas partes aqui, porque a gente identificou que precisa ter outros processos no meio. Então eu vou ter que criar outros casos de uso
para esse serviço em específico. E eu pensei que, isso aqui vai ser fácil de fazer. Eu vou resolver ó, isso sei lá, em um dia eu resolvo isso. Eu tava olhando a atividade aqui, que eu dou um play nas atividades pra mim até saber quanto tempo eu tô levando, né? Essa aqui já tá com 16 horas de desenvolvimento. 16 horas de desenvolvimento. Desenvolvimento e análise, né? Porque como eu tô refatorando... Por que eu tô refatorando esse código? Eu estou refatorando ele porque provavelmente vai entrar outros processos depois. E aí, provavelmente, o cliente lá vai falar, vai entrar um processo novo para esse tipo de cobrança. Então, eu já vou ter o sistema separado com casos de uso específico para cada regra que ele for criando lá. E na parte de cobrança aqui, cara, eu acho que eu devo ter uns 5 ou 6 arquivos de cobrança separados, tipo serviços de cobrança, que daí tem vários formatos de cobrança também. Aí, mano, é muito louco isso. Não é um sistema complexo, mas ele tem bastante regra. E aí agora eu tô fazendo isso. E para refatorar isso aqui, era para ser um esquema rápido. Aí vocês vão dizer, use IA, mete AI que vai resolver. Cara, ela me ajuda a orquestrar alguns fluxos ali, da maneira que eu uso, tá? Eu não uso IA na ideia de desenvolvimento. Já fui xingado por vários aí no chat. O pessoal já me chamou no Discord, ele falou, começa a usar IA. Só que, galera, eu quero ser daqui a alguns anos eu quero ser o tiozão do COBOL. O que o tiozão do COBOL é hoje, eu quero ser o tiozão do PHP. E eu uso a IA, só que eu uso ainda de uma maneira de consulta. Eu abro ali o terminal dela e fico consultando algumas coisas com ela. Mas eu não pego tipo o código inteiro aqui, passo para ela, refatório aí para mim e faz isso. Não. Eu gosto de programar, eu gosto de ter o desafio de programar. Vou gastar um pouco mais de energia fazendo isso? Provavelmente eu vou gastar um pouco mais de energia. Mas eu quero manter dessa forma porque se fosse para ganhar dinheiro de fato, eu não estaria trabalhando com programação. Eu ia virar corretor de imóveis. Faz ali um teste, uma prova, ganha licença e vai vender imóveis. Ou eu ia vender carro. Vender carro dá muito dinheiro também. Não ia trabalhar com programação de fato. Porque a nossa área ela tá se desintegrando. Então, eu acho que eu vou descansar um pouco. Vou pausar a atividade ali, porque eu já estou algumas horas mexendo nela. Já faz alguns dias que eu estou mexendo nesse código. E esse aqui eu preciso testar muito bem, porque envolve cobranças. E cobranças, a gente sabe como é que funciona. Não pode parar. Então, eu preciso fazer vários testes depois e validar 100% que o sistema está funcionando com a regra antiga e ele está apto a receber regras novas de uma maneira mais fácil. Eu poderia simplesmente, dentro do serviço aqui, enfiar ali as regras novas e aí um arquivo aqui que tem, sei lá, ele tem uma média de 700 linhas. Bota aí mais umas 500 ou 600 linhas para essa regra nova, porque essa regra nova ela faz várias coisinhas. E consulta sei lá o que, e sai para fora do sistema, consulta terceiros, aí vai e volta, aí faz uma validação no banco de dados, aí verifica datas e dados que tem dentro do banco de dados. Tá aprovado, não tá aprovado. Aí registra no histórico para saber se... Tipo assim, ter o registro de eventos de que tá acontecendo aquela cobrança. Então, tipo, ia ficar um bagulho muito monstruoso. Por isso que eu tô refatorando. E pra depois ficar mais fácil a manutenção. Então, entrou uma regra nova, porra, eu já coloco ali e vai ficar bem mais fácil. Só vou criar um novo use case ali com a regra nova e abraço. O serviço vai chamar ela. Não sei se é a arquitetura ideal. Eu já falei pra vocês em outros vídeos que
Eu vejo algumas coisas na internet, leio bastante, mas eu não sigo o que de fato o pessoal está utilizando. Que nem uma vez eu estava estudando aquele Clean Architecture. Aí, pô, eu vi vários vídeos e comecei a ler bastante sobre isso. E aí algumas coisas eu trouxe de lá e comecei a usar aqui, outras coisas eu achava inútil e não utilizava. Que nem, por exemplo, eu já vi um vídeo que os caras estavam usando um framework e montando um projeto dentro desse framework. E eles estavam fazendo de uma maneira que se eles quisessem trocar de framework ia ser super rápido. Num banco que eu ia trabalhar também o pessoal estava fazendo isso. E aí é possível sim, só que eu acho que daí a gente gasta muito arquivo, tipo, tem que criar muito arquivo e dar muita volta às vezes para fazer uma coisa simples. Então, sei lá, eu tento manter as coisas mais simples o possível aqui para mim e claro, de uma maneira que a manutenção fique fácil. Eu usando serviços e caso de uso, para mim fica fácil de fazer manutenção. Eu ainda tenho ali controllers, requests, eu tenho tipo tudo separado, sabe? Às vezes, quando é uma coisa simples, vai tudo dentro da controller. É errado? É errado, mas quando é coisa simples não tem por que criar 10 arquivos. Larga tudo dentro de uma controllerzinha ali e abraço, tá funcionando. Ah, agora é um negócio complexo, que nem essa cobrança aqui, esse serviço de cobrança, ele é complexo. Então eu preciso desmembrar ele em várias classes para conseguir fazer uma manutenção depois. Que nem teve um dia que, cara, eu não lembro o que era, mas eu precisei fazer uma mudança também no sistema aqui e era de um processo que eu não lembrava, então eu abri o código, olhei assim, caralho, eu fiz isso. Olha só que barbada, é só alterar aqui, pum, 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 e deu, já tava funcionando os ajustes. Então o vídeo de hoje era para dizer que mantenham tudo estupidamente simples, que a vida de vocês vai ser muito mais prazerosa. Ou não. Comentem o que vocês acham e até o próximo vídeo.